Irmãos, Jesus nos disse, em certa ocasião, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Então, que nessa tarde possamos abrir os nossos corações para receber em nós essa paz que vem do nosso divino Mestre Jesus, que nos envolve a todos, para que essa paz faça realmente morada em nossos corações, hoje e sempre. Tira um pouquinho do ganho, tira um pouquinho do ganho. Tira o grave e o ganho. Vê se melhora. Muito bom. Tá dando para ouvir aí? Dá para ouvir? Senão vai dar microfonia, que eu ando por aqui, né? Vocês vejam como nada é por acaso. Na vida tudo tem um propósito. Se vocês prestarem atenção no Emílio Carlos, né? Vocês vão ver durante a palestra, nós vamos falar sobre isso que ele acabou de cantar. Parece até que a gente combinou, hein? A Regina Lúcia com a poesia Renovação, né? Tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E nós vamos começar a nossa fala falando um pouquinho sobre o discípulo Bartolomeu. Bartolomeu era um dos discípulos mais dedicados de Jesus. Todas as oportunidades que ele tinha, que ele podia, ele corria para junto de Jesus para aprender. Ficava junto a Jesus, acompanhava Jesus, bebia aqueles ensinamentos de Jesus. Só que Bartolomeu passava por situações bastante complicadas na vida. Sua mãe havia morrido há pouco tempo. Seu pai e seus irmãos não o compreendiam, não entendiam o fato dele acompanhar Jesus, dele aproveitar as oportunidades para estar com Jesus, não entendiam as palavras do Mestre, nem conheciam Jesus. Achavam que Bartolomeu era um vagabundo, achavam que ele fazia essas idas até onde estava Jesus para se livrar das suas obrigações. Também Bartolomeu era pescador e tinha lá o seu momento de pesca, levava os peixes até os mercadores, né, que revendiam os peixes, e sempre era explorado. Sempre os mercadores o exploravam, não pagavam preço justo. E Bartolomeu sempre tinha conflitos com os mercadores, com o pai, com os irmãos. Enfim, Bartolomeu tinha muita confiança em Jesus, mas era uma pessoa muito triste. E o Divino Mestre percebia isso, conseguia ler no coração de Bartolomeu. E assim é que, em certa ocasião, quando eles estavam na casa de Simão Pedro, Jesus aproveitou-se do momento que ficou a sós com Bartolomeu, convidou-o a caminhar e o questionou a respeito daquela tristeza que Jesus sentia que ia no coração. Essa história de Bartolomeu, nós vamos ver o diálogo, né? É uma história tão rica de informações que dá para a gente fazer 10, 20 palestras sobre ela. Há pouco tempo estive em Ribeirão Bonito e fiz uma palestra usando uma parte dessa história. Hoje a gente vai pegar o diálogo. Então nós vamos analisar um pouquinho do diálogo. Não vai dar para aprofundar muito, porque o diálogo é longo e a gente tem um tempo curto. Mas vamos tentar entender o que Jesus traz para a gente através desse diálogo com Bartolomeu. Essa história está no livro do irmão X, né, Humberto de Campos, no livro Bom Ânimo.
Vale a pena, quem quiser, depois dar uma folheada lá. É uma história bem interessante. A gente só vai pegar a questão do diálogo, né? E vamos entender. Jesus, então, interroga Bartolomeu para saber o porquê daquela tristeza. E isso faz com que Bartolomeu abra o seu coração. Em alguns momentos até do diálogo, Bartolomeu chega a chorar em vários momentos. Né? E Jesus, ao que Bartolomeu vai falando, Jesus vai ensinando. Depois Bartolomeu começa a questionar Jesus e Jesus vai respondendo. De tal forma que Bartolomeu fala para Jesus que ele não sabe dizer exatamente o porquê daquela tristeza que ia no seu coração. Ele não sabia dar uma razão específica. Né? Ele acreditava em Jesus. Ele acreditava na vida que Jesus falava. Ele acreditava no reino de luz, que ele acreditava que estava além, nas alturas. Palavras de Bartolomeu. E aqui a gente começa, só isso aqui já daria uma palestra. Porque nós também acreditamos que o reino, como Jesus falava, o reino de Deus, o reino de luz, ou o meu reino, é em um lugar além. É um lugar que vai vir. A gente imagina, né, que isso é algo além, de futuro. Alguns até dizem que é com a vinda transformação do nosso planeta de expiações em prova em planeta de regeneração. Mas nós sabemos que planeta de expiações e prova ainda predomina o mal. O mal predomina entre nós. Planeta de regeneração, o mal ainda existe, só não predomina mais. Portanto, esse reino que Jesus promete não é ainda no planeta de regeneração. Ainda não é. E Bartolomeu diz para Jesus, né, que quando ele entendeu, Jesus explicou sobre esse reino e que esse reino não é deste mundo, né, isso deu uma nova esperança, deu coragem para ele enfrentar as misérias da vida. Porque Bartolomeu percebia que o mal sempre estava se sobressaindo. Que o mal obscurecia as coisas belas, as coisas puras. Via Bartolomeu que por toda parte, né, o mal estava vencendo a corrupção, os crimes, o jogo de ambições, os desenganos, isso que parecia vencer no mundo. E aí eu pergunto para vocês, passaram-se 2000 anos desse diálogo, isso mudou? Mudou alguma coisa? Não é assim que a gente ainda percebe o mundo? Não é assim que o mundo se apresenta para nós? Parece que o mal domina, né? Muito bom. Jesus, então, já começa dando uma lição maravilhosa, que também só essa frase aqui daria uma palestra inteira. De Jesus, que o Evangelho, que significa boa nova, uma notícia nova, né? Como é uma notícia boa, tem que produzir o quê? Alegria. Alegria. Então, enquanto Bartolomeu acreditava, e eu imagino que todos nós acreditemos, nas palavras de Jesus, se nós acreditamos, nós temos que entender que as palavras de Jesus são alegria. Lembrando que o ponto-chave
da história, dessa história, dessa passagem, é a tristeza que Bartolomeu carregava no coração. Jesus diz para Bartolomeu, e isso é importantíssimo para a gente, que ele veio trazer, que os ensinamentos dele são para trazer o bom ânimo aos discípulos. E aqui cabe um parênteses: o que são os discípulos? Quem são os discípulos? Quem eram os discípulos? Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que discípulo é aquele que aprende. Então, será que não somos todos, hoje, discípulos do Evangelho de Jesus? Com certeza somos, né? Porque estamos em busca de aprender, em busca de praticar os ensinamentos de Jesus. Então, se somos discípulos, o que Jesus fala para a gente que nós temos que ter? Bom ânimo, alegria, bom ânimo. Jesus ainda fala, né? Que ele explicou que o reino dele ainda não era desse mundo. Ainda não é desse mundo. O que significa que será um dia. Esse reino de luz, de amor que Jesus nos promete, será um dia. Mas também Jesus explica para Bartolomeu que o Evangelho veio para se estender a todas as pessoas do planeta. Isso vai se estender. O Evangelho de Jesus vai se estender a toda a humanidade. Esse era o trabalho de Jesus. E lembramos que ele manda depois os seus apóstolos seguirem e levarem a boa nova, né, a toda a região que eles conseguissem alcançar, né? Na verdade, Jesus nos mostra que ele veio trazer essa palavra. Não é uma coisa passageira, não é algo que vai passar, é algo que veio para ficar conosco. Mas é necessário primeiro que o Evangelho, conforme palavras de Jesus, floresça nas almas das criaturas, em cada um de nós. É preciso primeiro que o Evangelho floresça em nós, em cada um de nós, para então frutificar no espírito dos povos, como diz ele, ou seja, para depois se espalhar por todo o planeta. Então cabe a cada um de nós fazer florescer em nós o Evangelho de Jesus, para que, enfim, um dia ele frutifique em todo o planeta. E novamente Jesus fala do júbilo, que é aqueles que recebem a palavra de Jesus no seu coração. É isso que ele veio trazer. É essa mensagem que ele veio trazer para nós. E ele faz uma comparação fantástica. Também isso aqui daria um seminário, só essa comparação. Ele diz que a vida terrestre é como uma estrada pedregosa. Uma estrada pedregosa que nós todos temos que caminhar. Todos nós temos a nossa estrada pedregosa. Mas essa estrada vai nos conduzir aos braços amorosos de Deus. Agora vamos pensar um pouquinho, fazer uma pausa aqui, um parênteses. Vocês já pensaram que todas essas tribulações, todos os problemas que a gente tem, toda essa vida que não é fácil para ninguém, né? Tenho certeza, está nos conduzindo aos braços amorosos de Deus?
Querem júbilo maior do que isso? A gente saber que ao fim dessa estrada vamos encontrar os braços amorosos de Deus. Por pior que esteja a estrada, por mais pedregosa, e Jesus completa: o trabalho no bem é a marcha. O trabalho é a marcha. E a luta que a gente enfrenta em todas as situações é a nossa caminhada do dia a dia. Aqueles momentos que a gente tem de descanso à noite, quando acorda pela manhã, em que deveríamos ir dormir com uma prece e acordar com uma prece, é nessa estrada da vida os nossos pontos de repouso. São os pontos de repouso que nós temos na vida. Porém, a gente estando na luta, estando no dia a dia, no trabalho, no descanso, nós somos convidados a ter a nossa palavra, as nossas atitudes, tudo o que fazemos, semeando as bênçãos de Deus. Somos convidados a distribuir as bênçãos de Deus. Se já começamos a conhecer o Evangelho de Jesus, uma palavra, uma ação, é o convite que Deus faz para que nós semeemos, como diz Jesus, as suas bênçãos sacrossantas. Que cuidado que a gente tem que ter com a nossa palavra, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, com nossos julgamentos, quanto ainda nós julgamos. Jesus diz que nós abusamos desse ensejo precioso. Nós abusamos disso. E com isso, nós perturbamos a nossa própria marcha. A nossa marcha naquela estrada pedregosa que é a nossa vida. Com isso, nós trazemos para nós mais e mais infortúnios. Nós mesmos criamos os problemas que encontramos pela vida. Nós mesmos que criamos. Não é ninguém que cria para nós. Nós mesmos é que criamos. E aí o que acontece? Jesus deixa claro. Teremos que fazer novas jornadas em novas estradas pedregosas. Precisamos retificar as nossas faltas. E como fazemos isso? Com a bênção da reencarnação. E reencarnamos, e reencarnamos, e reencarnamos, até que tenhamos retificado todas as nossas faltas cometidas. Então, se estamos aqui reencarnados hoje, é porque cometemos muitas faltas. Que bom seria se não cometêssemos mais nenhuma nessa, porque aí viríamos algumas outras reencarnações só para retificar o que já fizemos, mas não teríamos novas coisas a resgatar para frente. E é isso que Jesus nos convida. E é por isso, como diz Jesus, que os viajores da terra, estão sempre desalentados. Por isso que Bartolomeu tinha aquela tristeza no coração. Por isso que nós vivemos sempre em conflitos, desalentados. Isso nós mesmos criamos, as lágrimas, as dores. Nós é que criamos os problemas. Ah, mas eu fui assaltado ali na esquina.
o culpado é o ladrão. Não, com certeza não. Se ele nos levou o nosso celular, como dizia Chico, né? Que bom que estamos devolvendo. Chico falava, né? Quando numa situação em que a pessoa foi roubada, né? Chico falou: ah, meu filho, que bom que você está podendo devolver. Né? Ou seja, nós criamos aquela situação porque em outra ocasião, talvez em outra encarnação, nós roubamos ou retiramos de alguém algo. E hoje estamos tendo a oportunidade de devolver. E com isso, como nós criamos, né, essas situações, esses problemas todos, a gente não consegue perceber a beleza da vida. Nós não conseguimos enxergar, como disse Jesus, a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor. Quem hoje chegou aqui e viu que maravilha a chuva? Se não fosse essa chuva abençoada, não teríamos vida. Eu estou com o pé encharcado, meu pé está nadando no tênis, porque peguei aquela chuvarada. Mas que bênção, gente. E a gente reclama, a gente não sabe apreciar, não sabe apreciar o que nos acontece, que aparentemente é ruim, as coisas ruins que nos acontecem, que na verdade, como diz Jesus, a claridade das experiências que Deus espalhou. São experiências que Deus coloca no nosso caminho para que a gente aprenda, para que a gente resgate os nossos débitos. E a gente reclama, não é? A gente não aceita. E Bartolomeu começa então a questionar Jesus. E pergunta, né? O Evangelho, ele exige de nós a fortaleza permanente. O Evangelho exige que nós sejamos fortes o tempo todo. Lembrando que estamos nessa estrada pedregosa. Temos que ser fortes. O Evangelho exige isso de nós. E Jesus dá uma resposta que é fantástica. A verdade não exige, a verdade transforma. A verdade transforma. O Evangelho é a verdade. É necessário que ele nos transforme. É necessário que nós nos transformemos a partir do Evangelho. Então, ele não exige que a gente seja forte o tempo todo. Mas ele pede que nós nos transformemos. Aí a fortaleza virá. Continua Jesus que o Evangelho ele não requer nada de especial daqueles que o seguem. Jesus não pediu que nós fizéssemos grandes obras, que criássemos grandes orfanatos. O que Jesus falou? Essa é a lei e os profetas. O que foi? A única coisa que ele falou: eis a lei e os profetas. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei e os profetas. Simples. Simples, não é? Simples, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí a lei, eis aí o Evangelho. Eis aí o que nós temos que fazer. Aprender a amar o próximo como amamos a nós mesmos. Para isso precisamos aprender a amar a nós mesmos. Porque na maioria das vezes nós nem sabemos nos amar. Nós nem sabemos nos amar.
por que que nós ficamos presos nas situações do momento, se nós temos a infinitude pela frente? Sabemos que fomos criados em determinado momento, mas que não teremos fim. Então pensemos racionalmente. Se eu tenho um problema hoje, uma situação terrível, daqui 1000 anos, essa situação vai fazer algum sentido? Daqui 1 milhão... Gente, nós somos infinitos, nós não temos fim. Daqui 1 milhão de anos, nós estaremos vivos, evoluindo. Esse problema nosso hoje, que parece infindável, que parece que é a coisa pior do mundo, daqui 1 milhão de anos vai fazer alguma diferença? Vamos lembrar disso sequer? Com certeza não, né? Então por que a gente se firma, como diz Jesus aí, né? No pesadelo de 1 hora. A gente entra no problema, vive aquele problema e para nós aquilo é tudo que existe. Pessoas se matam. Há pouco tempo nós tivemos um caso de uma pessoa que se matou porque o namorado brigou com ela. O namorado terminou com ela, ela se matou. É triste. Mas é assim. Por que nós nos firmamos nisso? E Bartolomeu aí pergunta, lembrando lá dos negociantes, dos mercadores, né? Quando os negócios do mundo não são bons, são adversos, e quando tudo parece que está contra nós. Vocês perceberam que Bartolomeu foi pegando várias partes da vida da gente? Uma lição de vida impressionante que Jesus nos dá nessa passagem. E aí Jesus também tem uma resposta, como sempre, né? Maravilhosa. E Jesus pergunta: qual o melhor negócio do mundo? Serão as coisas materiais? Será que o melhor negócio do mundo são as coisas que a gente vive aqui? As coisas que a gente corre atrás no dia a dia? Os nossos relacionamentos aqui? Ou será que o melhor negócio do mundo é a iluminação definitiva? É chegarmos ao fim dessa estrada pedregosa e encontrarmos os braços de Deus. E Jesus ainda dá uma lição valiosíssima. A iluminação definitiva da alma para Deus se realiza tão só pela boa vontade. Olha o que falta para a gente. Boa vontade. Não é à toa que lá nas bem-aventuranças Jesus fala dos homens de boa vontade, né? Boa vontade só depende de cada um de nós. Só depende de nós buscarmos. E Jesus ainda pergunta: será que esses problemas da vida, problemas que a gente tem, não são um convite de Deus para que a criatura semeie amor? Será que as adversidades do negócio não são um convite para que a criatura semeie com mais amor? Consegue entender o alcance disso? A gente semear com mais amor é o que Jesus nos pede.
Será que esses problemas não são para nós sairmos da ilusão das coisas materiais e finalmente buscarmos as verdades espirituais? Será que nossos problemas, nossos conflitos, não são formas que Deus tem de mostrar para a gente que as coisas aqui da matéria são ilusórias, são passageiras, se acabam, que nós precisamos buscar as coisas do Espírito, que não se acaba nunca? Não é fácil, né? A gente está no meio de um problema, de uma situação, e a gente pensar, puxa, isso é uma forma que Deus está me trazendo para eu perceber que as coisas do Espírito são mais importantes. Não é fácil, né? Aí, Bartolomeu se lembra da morte da mãe. E ele estava triste pela morte da mãe. Estava bastante triste e abatido, né? E ele pergunta, não é justificável a nossa tristeza, guardarmos tristeza quando perdemos um ente amado? Quem aqui não se entristece quando perde um ente amado? E Jesus, como sempre, aquela resposta primorosa. Quem estará perdido se Deus é Pai de todos nós? Quem estará perdido? Achamos que perdemos nosso ente querido, mas quem está perdido? Somos todos irmãos, somos todos filhos de pais de Pai do Deus. E Jesus ainda faz uma comparação. Até aquelas pessoas criminosas que estão sepultadas, como Jesus diz, no lodo dos crimes, um dia vão se redimir. Nem esses estão perdidos. Todos terão a chance de se redimir. Todos teremos a chance de nos redimir. Então por que entrar em desespero por uma pessoa, um ente querido que foi chamado por Deus? Por que nos desesperamos? Por que a tristeza? Deveríamos nos alegrar porque o nosso irmão voltou à pátria espiritual. E deveríamos alegrar também porque, como diz Jesus, a morte do corpo abre as portas para um mundo novo. Quando a pessoa desencarna, fica a matéria. Mas a vida continua, o espírito é imortal e vai para uma vida nova. Ninguém de nós, ninguém está sozinho, ninguém é órfão. Ninguém. Somos todos filhos de Deus, ninguém está abandonado nesse mundo. Pode ser o maior bandido que a gente possa imaginar. Nem esse está abandonado por Deus. Todos temos a chance, a oportunidade. Todos iremos nos redimir um dia. E Jesus completa o diálogo dizendo para Bartolomeu: eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Todo aquele que é um aprendiz do Evangelho tem por obrigação ser um semeador de paz e de alegria. A grande questão é, somos aprendizes do Evangelho? Somos discípulos do Evangelho? Somos discípulos de Jesus? Essa é a grande questão.
Isso me faz lembrar, fazendo um parênteses, da história de Paulo, né? Saulo de Tarso, que todos conhecemos, já falamos aqui inclusive a respeito, né? Que era um grande perseguidor dos cristãos. Havia aprisionado, matado, condenado à morte muitos cristãos. E de repente, indo perseguir, né? Não vou contar a história de novo, já contamos várias vezes. Mas um cristão, às portas de Damasco, Jesus lhe aparece. Ele cai do cavalo, fica cego para o mundo, enxerga apenas Jesus naquele momento. Jesus fala para ele: Saulo, por que me persegues? Saulo, então, não dá desculpa, como a gente costuma fazer, né? Qualquer um de nós daria, não, mas é porque eu achava, porque eu acreditava. Porque... Não. O que Saulo faz naquele momento? Pergunta a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Não deu desculpa, não se preocupou com o passado, preocupou-se dali para frente. Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí se transformou no Paulo, o apóstolo dos gentios. E se nós temos o cristianismo hoje ainda, com certeza é graças a ele. Foi ele que fez chegar até nós o cristianismo verdadeiro. Então, será que não é o momento da gente parar e perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Será que não é o momento de nós nos renovarmos verdadeiramente em espírito e nos tornarmos discípulos do Evangelho? Será que não é o momento de nós verdadeiramente recebermos em nós a paz que Jesus nos deixou? Que 2025 seja o ano da nossa renovação, da renovação verdadeira. Nossa estrada pedregosa vai continuar sendo pedregosa. A questão é como nós vamos trilhá-la daqui para frente. Convido a todos, inclusive principalmente eu mesmo, né? A mim mesmo, a mudarmos o jeito que nós trilhamos a nossa estrada, né? Vamos buscar mais amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos um 2025. Todo mundo está falando que vai ser difícil, que vai ser complicado. É a nossa estrada pedregosa. Que nós o façamos interiormente o melhor ano de nossas vidas. Que nós interiorizemos realmente o Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, para que possamos fazer a nossa vida daqui para frente como discípulos do Evangelho. Que Jesus nos abençoe.